quintas-feiras, sempre às 6h50. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV, esse aplicativo que você consegue acessar outros aplicativos sem sair dele, muito bacana. E também aí no seu smartphone ou no Smart TV, enfim. E também daqui a pouco tem podcast deste programa de hoje, logo mais reprise na Plena TV. 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. A gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje tempo já parcialmente nublado, com o sol predominando. Tem algumas nuvens, mas a predominância do sol hoje, e temperatura começa a subir em relação à segunda-feira, por exemplo, que chegou a 28 de máxima, hoje já chega a 30 graus de máxima, 20 de mínima, agora faz 23 graus aqui no centro. Não há previsão de chuva para hoje também, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Renato Gonçalves. Hoje tá cheio de Gonçalves aqui de novo, eita que beleza. E não é parente, e é com C cedilha, que é a mesma coisa, né? Mas não é parente. Enfim. Tem a página 2, uma hora dessa a gente vai descobrir aí. Mas vamos deixar do jeito que tá. Que tem o Gonçalves com S, né? E tem esse com C cedilha. Muito bem. O Renato Gonçalves é coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e articulador social. O Renato vem para conversar com a gente sobre vários assuntos. Dentre eles, eu acho que o principal aqui é a gente divulgar a campanha Natal Solidário, que tem, né, como objetivo toda a arrecadação voltada aí para atender a margem da linha, a comunidade da margem da linha. E aí nós vamos, né, esmiuçar isso daqui a pouco, como é que você pode participar, como é que funciona esse projeto, esse programa Natal Solidário. Vamos falar também das principais ações do Centro Juvenil São Pedro, criado desde 2008, e por fim, a renovação da composição da sociedade civil CMP-DCA e do curso de formação do Conselho Titular. Conselho Tutelar, perdão. Bora, Louro. Conselho Tutelar. E titular é só Rodrigo na bancada desse programa de hoje. Com o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional,
com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora, com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você pode acompanhar não só os resultados dos seus exames aí, sem ter que se preocupar com voltar ao laboratório, sem ter que ligar, sem nada disso. Na palma da mão você já acessa e conhece aí o resultado do seu exame, passa para o seu médico pelo WhatsApp, enfim, agiliza o processo. E também tem o atendimento da clínica Plínio Bacelar nesse mesmo aplicativo, é só baixar Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje, jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas e também nas casas dos assinantes, vem em destaque: após incêndio, decreto garante circulação de ônibus nas ruas. Falamos sobre isso ontem aqui com o presidente do IMTT e é destaque aqui na capa do jornal Folha da Manhã. São Salvador teve 21 coletivos destruídos e a prefeitura fez a requisição administrativa de veículos da Turisguá. Você pode ler o jornal Folha da Manhã hoje e pode acessar também nossas redes sociais, onde você vai encontrar o programa de ontem também falando sobre isso, né? E como que vai ser daqui para frente. Ainda, novos semáforos em 40 pontos diferentes. Primeira etapa em 90% já cumprida. Está na página 6 do jornal Folha da Manhã, esse parque semafórico de Campos, que ganha aí semáforos modernos e que tem o acompanhamento do fluxo de veículos, tanto para abrir o sinal mais rápido, quanto para manter aquele sinal fechado por mais tempo, claro, evidente, se tiver um fluxo menor de veículos. Está na capa da Folha. Sistema de onda verde foi projetado para dar fluidez e diminuir retenções nas ruas de Campos. Jovem detido após assalto e adolescente no centro. Camarada, tem mais de 20 passagens pela polícia. Complicado, hein? Soldado do Exército se envolve em confusão e foi conduzido à DP. Entre os fios, árvores é cortada após risco. Aqui, sobre várias denúncias, após denúncias cansativas até, né, por várias vezes, fizemos aqui no jornal, nas redes sociais, finalmente, infelizmente a árvore teve que ser cortada. Me parece que estava doente já também, né, e ali no Jardim São Benedito. E tinha uma série de outros problemas que estava, evidentemente, que correndo o risco aí de cair. E, inclusive, não ia nem sobre a fiação, ela ia cair e embolar com uma fiação toda passando por ali, já de alta tensão, para você ver a altura que estava. Comércio de Campos já vê movimento mais intenso. São as expectativas aí para o Natal. Crescimento de Vladimir e busca por nomes à altura. A corrida a 2024 é destaque aqui na página 4 do Ponto Final. Cartas de Natal, Papai Noel chega pelos Correios. Folha traz The Fevers ao palco do Trianon. Show de fim de ano acontece essa semana, né? É destaque aqui na Folha 2. Está aqui na Folha 2. O evento no Trianon também terá a entrega do troféu Folha Seca ao carnavalesco Amarildo Melo. Tá aqui, ó, uma votação popular promovida aí, né? Então traz esse The Fevers. Muito bom. Tá na capa 2 de hoje do jornal Folha da Manhã. 7h12 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do Renato Gonçalves, coordenador do Fórum Municipal de Defesas dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e articulador social. Renato, bom dia, bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nesse programa, sempre prazer renovado. Você é parceiro e sempre está aí à disposição, sempre acessível
A gente fica feliz por poder estar com você aqui hoje nessa manhã. Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer poder voltar aqui aos microfones da Folha nesse histórico prédio e ainda mais com um motivo tão bacana quanto é a gente poder dar um sentido solidário ao Natal, podendo colaborar com as crianças e adolescentes lá da Margem da Linha, que é a entidade no qual também represento através da articulação social, que é o Centro Juvenil São Pedro. Então é muito bom poder estar aqui e poder falar de coisa boa, poder falar da chance de transformar esse período nosso de natalino num sentido solidário, que é o principal dessa campanha que a gente está vindo divulgar aqui no dia de hoje. Perfeito, perfeito. Deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves e a gente já começar essa pauta de hoje. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, sempre importante e necessária a sua presença aqui nessa bancada. Dona Sebastiana também, já passando lá nas redes sociais e deixando o like e a curtida dela lá, bacana. Dona Sebastiana, um beijo. Dona Sebastiana é a nossa... Se tiver aqui uma premiação, vai ter que ser para o Maurício, né, que é o ouvinte número 1, e Dona Sebastiana, a ouvinte número 1 também. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, um bom dia especial ao nosso entrevistado, Renato Gonçalves. Renato que tem o nome do meu pai chama Renato, mas não é Gonçalves. Gonçalves é da Dona Sebastiana aí, o Renato. Ah, tá. O Renato lá não tem Gonçalves. A família Gonçalves é da Sebastiana. Ah, sim, legal. Então, um bom dia especial. Abraço pro seu Renato também, né? Um bom dia especial para todo mundo que ouve a gente, também nos municípios vizinhos, como, por exemplo, minha mãe que está em Gruçaí ouvindo a gente de São João da Barra. Então, um abraço ao pessoal de São João da Barra, São Fidélis, Cardoso, São Francisco, toda a nossa região aqui, e também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, do YouTube. Então é sempre um prazer contar com a companhia de todo mundo, sempre nessa manhã de muita informação. Hoje, recebendo aqui o Renato Gonçalves, já agradecendo aqui a presença dele. Aqui, antes do Renato, como é que foi o movimento na Câmara? Como é que está a expectativa para essa semana? Me parece que não vai ter recesso, a coisa está caminhando para... Foi 2019 para 2020, foi, né? Que não teve recesso por conta da LDO também? Atrasou, acho que não chegou a ter. Na verdade, a gente já não teve esse ano um recesso no meio de ano por conta da LDO que não foi votada. Ficou nesse mesmo impasse, e aí depois em agosto foi colocado em votação naquela situação que depois desencadeou numa série de consequências, inclusive no fim da pacificação, né, entre os Bacelar e os Garotinhos naquele momento. Lá em setembro foi quando decretou-se o fim da pacificação, mas desde a votação da LDO em 1º de agosto já tinha sido registrado aquele momento de tensão, quando o Dr. Hábito votou junto com a oposição, né, e passou uma LDO com algumas emendas, com alguns questionamentos que foram feitos mais à frente. A LDO inclusive foi vetada. E aí agora se depende da LOA, que é de fato que define o orçamento de 2024, e aí está nessa expectativa então pela votação, né? Há algum certo impasse entre a Câmara e a Prefeitura no que foi apresentado. A Câmara diz ter algumas inconsistências na LOA, a Prefeitura diz que está tudo certo, que o trâmite foi respeitado, que o trâmite não está sendo respeitado, e aí, sem votar a lei orçamentária anual, os vereadores não podem sair de recesso. Eita. Como uma alternativa, vem sendo apontado o fato da Câmara ter retornado às sessões híbridas, o que permitiria o vereador, de onde quer que esteja, participar das sessões, e isso também virou motivo de embate, né? Algumas pessoas dizendo, para que botar a sessão híbrida? Então, se é para trabalhar, que se trabalhe presencialmente. Só que alguns vereadores questionam, dizendo que o trabalho híbrido hoje, né, virtual, já é uma realidade, então por que a Câmara também não pode utilizar desse artifício? Vai ficar nesse impasse, a gente não sabe. Nos bastidores falam que esse ano não vem a votação, que vai vir o recesso. Mas por não tem a maioria. Mas quem define o que vai ser pautado é a presidência da Câmara. Sim, perfeito. Então, perfeito. Se o presidente da Câmara falar que não vai colocar para votar, não adianta ter maioria. Não, aí é isso que está sendo questionado pelos vereadores, né? Porque se fala tanto em maioria soberana e tal, e nesse sentido não vem sendo respeitado, segundo os vereadores governistas, porque eles querem, maioria gostaria de ter o recesso, né? Pelo menos 16 estariam favoráveis ao recesso, e por isso gostariam da votação da LOA.
É um processo que ainda precisa passar por uma audiência pública, isso sequer aconteceu, né? Não tem como você votar a LOA sem apresentar ela para a sociedade, então não foi marcada ainda a audiência pública. Sem marcar a audiência pública, aqui tudo indica, nem tão cedo terá a LOA. Só para o pessoal de casa entender, geralmente o recesso acontece até o dia 15 de dezembro, então nós já estamos na semana aí e não há nenhum tipo de sinalização. Mas LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar diretriz para o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Exatamente. E aí, ontem, a gente já viu um movimento um pouco diferente na Câmara. Eu não sei se isso é uma sinalização que está sendo feito algum tipo de acordo para que a LOA... É só uma especulação, tá, gente? Mas diante do que a gente está acostumado a ver lá nas sessões. Ontem nós tivemos uma sessão bastante pacífica, bastante tranquila, o que é bom, tá? Porque a pessoa fala assim, quando tem briga e quando é pacífica, a imprensa, né, fica colocando fogo para ter briga. Não, a gente só relata o que acontece. Então ontem realmente nós tivemos uma sessão bastante tranquila, inclusive com posturas de vereadores que é o que se espera de uma Câmara, com um embate dentro, vamos dizer assim, das 4 linhas, sem nenhum tipo de ataque pessoal, sendo discutido propostas, a oposição apresentando algumas demandas e o vice-líder do governo, inclusive o Juninho Virgílio, respondendo, fazendo questão de ir à tribuna responder de forma bastante tranquila, respondeu todos os questionamentos feitos pela oposição. Para quem conhece a sessão da Câmara, parecia até que ele estava meio que debochando assim, dos vereadores, né? Mas não, ele estava realmente disposto a dar as explicações, como tem que ser uma liderança de governo. Quando ela é questionada pela oposição, ela vai lá e apresenta as propostas, desde que isso, né, não signifique nenhum ataque nem de um lado nem de outro. Mas esse atraso é tão ruim, Rodrigo. Vou te dar um exemplo de nós, do Conselho de Direito da Criança. A gente acabou de fazer, nesse meio do ano, um chamamento público, que é o chamamento público que seleciona as organizações que vão estabelecer termo de colaboração com a Prefeitura para a realização de serviços para o ano seguinte. Uma das... e aí a gente fez o chamamento, houve a seleção de todas essas 3 entidades, 3 organizações que vão prestar serviços, que são essas entidades que a gente conhece, Obra do Salvador, Orquestrando, a PAI, a POI, a PAP, todas essas entidades que prestam serviços com recursos públicos a partir de um termo de colaboração com a Prefeitura, de um chamamento que é público. No entanto, a formalização desse termo de colaboração depende de lei autorizativa, que é a lei orçamentária. Você só pode criar despesa tendo a fonte dessa despesa, e aí a lei autorizativa normalmente é a peça orçamentária que diz, olha, é daqui que vai sair o recurso. Então a gente inclusive se encontra nesse momento, todas essas entidades, num quadro de insegurança jurídica, porque a LDO, que tinha que ter sido votado já dentro do seu calendário normal, ainda não foi. Então a gente olha as repercussões para a sociedade, são muitas. Inclusive, essa demora pode deixar, já agora para o mês de janeiro, centenas de crianças e adolescentes de todas essas entidades que nós estamos falando aqui, que fazem parte dessas entidades, sem atendimento, porque vão ter dificuldade de assinar o termo de fomento, porque não tem lei autorizativa, que é a lei orçamentária, para fazer. E aí você vai dizer assim, não adianta nem repetir a de 2023, porque teve reajuste nas per capita, teve reajuste nos valores. A gente avançou no valor disponibilizado no orçamento para o ano de 2024, justamente porque tudo aumentou, todos os insumos, a alimentação, tudo aumentou de valor, então houve um reajuste na per capita. Então, nem aquilo que foi previsto no orçamento para 2023, que seria uma das soluções da Câmara, né, se não vota a lei orçamentária, repete o orçamento do ano anterior. Nem essa repetição contempla esse chamamento público, porque o que está previsto para 2024 é um valor superior. Então, assim, é uma discussão importante, é preciso que os vereadores, todos eles, situação e oposição, tenham a dimensão do que isso representa, inclusive para essas organizações que prestam serviço na área da infância. Então, mas e vocês do Fórum pretendem tomar algum tipo de providência, acionar, comunicar? Porque o que acontece, né? A que tudo indica, fica nesse impasse político, né? Pelo menos é o que é colocado, né? Ontem, como eu falei, houve até uma sinalização, eu acho que pode ser que tenha um acordo pelo clima que se instalou, nem voltou-se a tocar no assunto, né?
inclusive o Marquinhos até elogiou a postura do Juninho por estar, né, se comportando como um vice-líder do governo. Assim, o clima realmente está mais tranquilo, o que pode ser um indicativo que está sendo tratado, que está sendo conversado, que pode existir algum tipo de acordo para essa votação acontecer de imediato. Mas, pelo menos, a audiência pública ele não foi realizada. Mas aí a gente, inclusive, já pediu à Prefeitura, né, um posicionamento também do que isso impacta em relação à não votação da LOA. Eu acho que você foi a primeira pessoa a falar sobre isso de forma clara e objetiva, que é o mais importante para que a população entenda. Porque a gente fica falando, às vezes, LOA, as pessoas acham que é só uma sigla. Mas isso representa muita coisa para o que, né, pelo que você está falando. Isso pode comprometer o trabalho de 3 instituições, pelo menos a gente está falando de instituições importantes. Como você citou aqui, né, que cuida, inclusive, de pessoas, de crianças e pessoas, né, com deficiência. Que é uma área que somente essas organizações atendem. Então, assim, a gente teve essa informação ontem, Rodrigo, a gente vai formalizar a todas as autoridades sobre essa dificuldade, alertar sobre a situação. A gente esperava, como você disse, que já tivesse sido convocado essa audiência pública, que é quando, inclusive, o fórum, as entidades tradicionalmente participam dessa audiência e expõem, né, as suas necessidades, já teve ano que a gente apresentou propostas de aumento de determinadas rubricas e outras para poder contemplar o atendimento, só que aí não tivemos essa chance porque a audiência ainda não foi convocada, mas nós vamos formalizar para todas as autoridades, tanto para a Secretaria de Controle quanto para a Câmara Municipal, dessa insegurança jurídica. O momento agora é de formalização dos termos e a gente precisa dessa lei autorizativa, que é a própria peça orçamentária. Mas é muito importante que a sociedade saiba que o embate político não pode paralisar a cidade. A gente tem vidas, né, de pessoas em diversas áreas, né, obras públicas, saúde, educação, na assistência social. Eu também sou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Lá também a per capita das entidades também foi reajustada. A gente está falando aí dos asilos, das instituições para idosos de longa permanência, que também teve a sua per capita reajustada, ou seja, que também são impactadas por essa discussão orçamentária. Então a gente vai provavelmente formalizar isso essa semana para alertar dos riscos da demora dessa votação. Não, e com certeza. E esse depoimento seu, com certeza a gente vai ecoar para que tenham conhecimento, porque talvez não é difícil de imaginar que alguns vereadores que estejam lá sequer tenham conhecimento disso. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sei que muitas vezes, né, dito por eles mesmos, às vezes eles lá tomam atitude sem sequer conhecer de fato o que é a consequência. A gente já ouve lá às vezes assim, fulano foi, como é que foi, né, fala enganado. Já ouvi isso lá na Câmara, de vereador que teria sido enganado e assinou uma coisa sem saber, né, de fato o que significava aquilo que tinha sido assinado, né, que é um discurso às vezes que é bastante conveniente, assim, mas a gente ouve lá na Câmara, né, em alguns momentos, falar assim, não, fulano assinou isso aí, mas nem sabia o que era direito, né, foi enganado, foi induzido a isso, né, então é bastante complicado, mas a gente vai com certeza ecoar esse depoimento seu, porque é muito importante nesse momento de discussão. O Centro Juvenil São Pedro também faz parte dessas 13? Sim, a gente participou do processo desse chamamento público. Tivemos orgulhosamente nessa classificação que avaliou o projeto técnico, a gente ficou no nosso segmento em primeiro lugar, que é um reconhecimento desses nossos 16 anos de trabalho e todo o trabalho que está sendo ofertado lá para as crianças e adolescentes da comunidade. Então, e a gente também tem essa expectativa e essa preocupação, porque o trabalho ele é de continuidade, ele não tem interrupção. O serviço que é ofertado para essas crianças e principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, são meses em que as escolas fecham. Então, teoricamente, são meses de maior vulnerabilidade para todas essas violências, todos esses quadros que deixam essas crianças mais vulneráveis, inclusive a situação da segurança alimentar, que a gente contribui, porque a gente tem alimentação nessas nossas obras, e temos lá no Centro Juvenil, as crianças entram tomando café e saem almoçando, e os da tarde entram almoçando e saem lanchando. Então a gente tem essa preocupação, porque as famílias contam com esse serviço, e contam com esse serviço também para janeiro, também para fevereiro. Então a gente tem assim, esses serviços não podem mais ser interrompidos, né? A lei diz isso, que não pode ser interrompido. Então é fundamental, e para isso
o serviço público trabalha com antecedência. Tudo isso você faz a programação orçamentária, você empenha, você faz essa previsão, né, para a Secretaria de Fazenda, para essa NSD estar lá para pagar isso para janeiro. Isso tudo não é em janeiro, isso tudo é feito em dezembro, com antecedência antes da virada do ano fiscal. Então você tem procedimentos que são legais, necessários ser feitos e que dependem da votação da lei orçamentária. Tá certo. Renato, então, já que a gente começou falando um pouquinho sobre o Centro Juvenil, eu queria que você falasse desses 14 anos. Acredito que boa parte das pessoas saibam, né, como funciona o Centro Juvenil pela tradição e pelas vezes que a gente já falou, mas é sempre bom a gente reforçar porque Campos hoje é uma cidade em que a todo momento estão chegando pessoas novas, até pela questão do Pôr do Açu, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas chegando na cidade. Queria que você falasse um pouco como foi criado o Centro Juvenil, né? Como que ele é mantido, ele é uma obra salesiana, o que é ofertado, hoje quantas crianças são atendidas, e aí a gente avança para a campanha que vocês estão realizando agora. Sim, o Centro Juvenil é muito peculiar, a história da sua criação. Ali nós estamos falando de uma comunidade, que é a comunidade da Margem da Linha, e que recebeu esse nome, que chegou a ser Margem da Linha do Rio, porque era a linha que transportava os campistas da cidade de Campos para o Rio de Janeiro. Então era a margem, né, da linha ali, e era a linha férrea, né, que transportava para o Rio de Janeiro. E essa comunidade se formou há cerca de 80, 90 anos atrás. A gente entrevista os moradores ali que já estão com 80 anos e foram para ali crianças. Então provavelmente é uma das comunidades mais antigas da cidade de Campos, é uma das favelas mais antigas e em maior número de pessoas, de moradores. Só que ela fica ali também um pouco à margem, porque ela é escondidinha, porque ela, né, fica ali entre a rodovia do Contorno e o distrito da Tapera, ali fazendo parte do território de Ururaí, com milhares de moradores, mas um pouquinho escondida das nossas passagens do dia a dia. Essa comunidade foi formada, Rodrigo, por trabalhadores rurais da antiga usina do Queimado, que foram construindo suas casas entre aquilo que era o terreno de plantação de cana e a linha do trem, porque você tinha aquele recuo, né, da cerca da fazenda. Então foram construindo ali as suas casas. Então a comunidade ela começa do meio para os lados. Ela chegou a ser, em número de casas e em extensão territorial, a maior favela de Campos. Não só uma das mais antigas, como uma das maiores. E aí, nesse período, nós estamos falando de 16 anos atrás, um morador que era um líder comunitário da comunidade, seu Silvio, ele teve um sonho de que ele precisava construir uma capela para que a comunidade tivesse também um lugar para professar sua fé, né, católica, e tivesse ali. Ele teve um sonho, e a partir daí ele já tinha tomado a iniciativa, ele já tinha feito um campo de futebol para a comunidade, para poder ter uma área de lazer para as crianças. Ele ergueu uma capela, deu à capela o nome de São Pedro, e ele saiu pela cidade procurando religiosos que pudessem, aos finais de semana, pelo menos, celebrar essa missa no domingo. E foi assim que ele chegou aos salesianos ali no IDB. Da escola mesmo. Da escola, porque a obra salesiana, que esse ano completa a Inspetoria São João Bosco 76 anos de atuação, ela tem essas 3 áreas principais de atuação. Ela tem a área da evangelização, a área de escolas e a área de ação social. Então, primeiramente, seu Silvio procurou os padres salesianos ali do IDB, procurando por um padre que fosse lá realizar a missa aos domingos. Os padres foram, conheceram o espaço, conheceram a realidade social dessa comunidade e fizeram uma contraproposta para ele. Seu Silvio, olha, a gente topa participar aqui e se integrar a essas celebrações. A gente pode vir celebrar a missa, pode implantar a catequese aqui no sábado, mas a gente quer mais que isso também. A gente faz isso no final de semana, mas durante a semana a gente faz uma obra social aqui. Vamos fazer aqui um centro juvenil. E aí a gente vamos trabalhar com essas crianças e adolescentes, com oficinas, com projetos, né, que a gente possa ofertar para essas crianças, além das famílias serem atendidas no final de semana com as celebrações religiosas, mas nós temos uma longa tradição de ação social. Nós temos centros juvenis em grande parte, né, em vários outros estados do Brasil, e a gente quer também trazer para aqui essas oficinas e essas atividades. Então foi dessa forma que, sui generis, que começou a atuação do Centro Juvenil.
logo em um dos seus primeiros anos de atuação do Centro Juvenil lá na comunidade, o Centro Juvenil concorreu a um edital da Petrobras e foi selecionado. Então a gente teve logo no início da sua atuação um projeto chamado Tecendo Oportunidades, que foi o primeiro projeto patrocinado pela Petrobras de ação social aqui na nossa região. Então a gente começou esse trabalho. Anos depois, a gente foi pioneiro, junto com a Orquestrando a Vida, que nós fomos as primeiras organizações do interior do estado do Rio de Janeiro a ser selecionada pelo Criança Esperança. Então, assim, aqui a Folha cobriu, né, esse período em que nós fomos selecionados como as primeiras entidades do interior do estado do Rio de Janeiro a ter, que é um reconhecimento, porque é um processo muito rígido, feito pela Unesco de seleção e de preparação e análise desses projetos, e a gente teve lá, e aí a gente permanece ao longo desses 16 anos trabalhando nessa comunidade, e agora com a seguinte diferença: parte das nossas crianças e adolescentes permanecem residentes ali na comunidade na margem da linha, e uma parte das nossas crianças e adolescentes a gente transporta lá do Morar Feliz de Ururaí, porque foram famílias que foram removidas por Morar Feliz de Ururaí, mas que, como elas eram residentes da margem da linha, a gente manteve o compromisso com elas de continuar atendendo. Então a gente, através da van que nós recebemos lá do Criança Esperança, a gente mantém o transporte dessas crianças e traz elas lá de Ururaí para a margem da linha, atendendo diariamente de segunda a sexta-feira. Então hoje é quase 50% desses 140 atendidos nossos, crianças e adolescentes, a gente tem metade residentes ainda na margem da linha e metade que foram residir lá no Morar Feliz de Ururaí. E eles ficam de dia, de tarde, como é que funciona? Eles ficam no contraturno escolar. Então a gente se organiza, porque as redes estaduais e municipal, elas ainda têm tempos diferentes para definir as crianças que vão estudar de manhã e as crianças que vão estudar de tarde. Então a gente se adapta em função do horário escolar das redes. Então, quando finalmente é divulgado aonde essas crianças foram alocadas, em que escola e em que turno, a gente monta os grupos, Rodrigo, sempre no contraturno. Então, quem estuda de manhã vai ao Centro Juvenil à tarde, quem estuda à tarde vai ao Centro Juvenil de manhã. E aí são atividades de cultura, lazer, exato, esporte? A gente tem oficinas, porque a gente trabalha agora a partir dos 4 anos de idade. Então antes a gente trabalhava a partir dos 6, com toda essa discussão da prioridade da primeira infância, a gente antecipou para 4 anos de idade, e aí elas participam dos grupos e oficinas. Então você tem oficina de psicomotricidade, você tem oficina de robótica, você tem oficina de arte em argila, você tem oficina de ecologia integral, você tem uma oferta de várias oficinas de esporte, e você tem uma questão que é tradição da obra salesiana, que é você deixar uma parte desse momento, Rodrigo, para a recreação livre. Eles entram, participam do Bom Dia, vão para as oficinas, mas uma parte do horário deles é o horário do brincar, é o horário de brincar livremente na nossa quadra de futebol, no campo de gramado, é a área de permitir que as crianças sejam crianças, né? Permitir que o desenvolvimento aconteça a partir do brincar. Então você tem dentro desse horário, tanto do turno da manhã, tanto do turno da tarde, esses espaços para as oficinas, os espaços para a recreação e depois os espaços para a alimentação, que é muito importante e não é menos importante do que todos esses processos. E é uma comunidade ali da margem da linha e de Ururaí, de um território, Rodrigo, que os dados da vigilância apontam questões muito importantes, questões que você tem ali quase 59% de pessoas que se declaram negras, né, pretas e pardas. Então é uma comunidade majoritariamente negra, é uma comunidade a maior parte das famílias são famílias monoparentais femininas, ou seja, o sustento depende da mãe. A mãe é a chefe da família, a mãe é responsável pelo sustento. E, Cláudio, um detalhe importante, que é uma comunidade, que é uma das poucas comunidades em Campos, em que o número de crianças e adolescentes é quase 50% da comunidade. Você tem quase 50% da comunidade, é um número muito grande de crianças e adolescentes. Então nós estamos falando de uma comunidade que precisa sempre ter um olhar atento, porque as vulnerabilidades para a infância são muito grandes.
A gente sabe que a valorização do espaço escolar, que o serviço, que o nosso fortalece, né, para que as crianças não abandonem a escola, para que essas crianças tenham uma convivência familiar sem o uso de violência. Então, assim, são vários os objetivos que a gente vem colaborando e, ao longo dos últimos anos, colhendo esses frutos, tendo resultados disso. A gente tem no nosso monitoramento dados que comprovam que as crianças que estão no centro juvenil, os adolescentes que estão no centro juvenil, têm melhora na escola, conseguem ter uma diminuição da violência doméstica. A gente vem, o sistema preventivo de Dom Bosco, que a gente está falando de uma pessoa que conviveu nos anos de 1800, ele já apostava tanto na juventude, tanto na criança e no adolescente, quanto na capacidade protetiva do serviço, né? Ele tem o sistema preventivo de Dom Bosco, que é muito próximo do que a gente tem hoje dentro das regras da assistência social do serviço de convivência, de que a gente tem que atuar na prevenção com crianças e adolescentes, nessa fase da vida que elas precisam de proteção. Então essa é a metodologia e essa é o que nos move a estar esses 16 anos trabalhando com crianças e adolescentes ali da comunidade da Margem da Linha e agora Margem da Linha e Ururaí. Eu já vou te perguntar se hoje você já tem na sua realidade filhos de pessoas que já foram atendidas por vocês, né? Eu queria que você me falasse sobre isso, mas e aí já emenda falando como que é mantido através da colaboração do próprio Instituto Dom Bosco. Vocês têm algum tipo de... Você já falou, né, que vocês já foram atendidos por alguns editais específicos, mas hoje como são mantidas essas ações no Centro Juvenil? Olha, nós participamos de editais de captação de recursos, então a gente participa de editais de captação de recursos externos, Petrobras, Furnas, Criança Esperança, Santander. A gente está acabando de encerrar um financiamento que é o Amigo de Valor, que é uma iniciativa do Santander. A gente participa de editais de captação de recursos, porque a gente não fica preso a nenhuma fonte específica de captação. A gente participa do chamamento público aqui de Campos, então a gente recebe financiamento do Fundo Municipal da Infância para o financiamento de ações de 60 crianças e adolescentes. Então a gente tem uma parceria que está se findando agora do Amigo de Valor, a gente tem a captação com outros doadores, como por exemplo a de outras fontes, como por exemplo a emenda parlamentar, que chegou recentemente e garante mais 40 crianças e adolescentes. De quem a emenda? Essa emenda foi do deputado Hugo Leal, que dividiu com 10 organizações de Campos, e aí olha como é que foi importante essa emenda. A gente já atendia a 100 crianças e com a emenda parlamentar foi possível ampliar em mais 40 crianças a serem atendidas por essa emenda parlamentar. E a gente tem a própria mantenedora, que é a Inspetoria São João Bosco, que tem captação de recursos com as escolas, com as paróquias, com as suas comunidades de evangelização, e que também são responsáveis. Então nós temos colaboradores que recebem da mantenedora, não recebem de fonte de recurso público nenhum, são mantidos pela própria mantenedora. Então a gente tem lá um funcionamento efetivo há 16 anos, sem interrupção. É uma sede própria? Em sede própria. E que consegue e que não se prende, Rodrigo, a nenhuma fonte específica de captação. A gente veio ao longo dos últimos anos fazendo um grande esforço com cursos, com formação, inclusive dizendo da importância de você diversificar as fontes de custeio, da importância de vocês têm uma longa tradição de participarem do edital do chamamento público do Fundo da Infância, mas não podemos ficar só nisso. A gente precisa ter outras fontes de contribuição, participar de editais, participar de campanhas de captação, porque cada edital desse que a gente entra e que a gente é selecionado, cada nova captação de recursos significa que a gente consegue ou aprimorar aquele serviço que a gente já tem ou ampliar esse número de vagas. Então, por exemplo, a gente já tinha oficina de robótica. E aí nós fizemos uma captação de recursos com a CNBB, que é da própria Igreja Católica. E aí a gente conseguiu
dentro dessa captação de recurso, fazer da oficina de robótica, que a oficina de robótica era toda em ambiente virtual, a gente pôde fazer uma oficina de robótica 2.0 e adquirir os brinquedos, os Legos, que faz os robozinhos, que faz aquilo que você programa no computador e faz o robozinho funcionar. Então a nossa oficina já tinha, então foi uma captação de recurso que não ampliou vaga, mas aprimorou uma oficina que a gente já tinha, que conseguiu trazer do ambiente virtual para o ambiente real essa oficina de robótica. Então a gente chamou lá de que, através dessa captação da CNBB, o robô entrou na favela. O robozinho entrou na favela lá. Nossas crianças estão trabalhando lá com robótica no laboratório. Então, essas captações têm essas responsabilidades. Então a gente continua também nessa pegada. A gente tem agora, estamos estudando agora, o edital de socioambiental da Petrobras, que foi lançado. Então, assim, você vive nessa ciranda para não perder editais, para não perder a chance de captar recursos e tanto melhorar o atendimento quanto aumentar a capacidade nossa de atendimento. Inclusive, o Centro Juvenil virou uma referência para as outras instituições, né? Nesse sentido, a gente recebeu recentemente aqui a Naira da PAP e ela falava sobre isso, né? De como vocês têm essa organização muito bem consolidada, né? E eu acho que até sua presença no Conselho de Assistência e também no fórum, né, que a gente falou da defesa da criança e do adolescente, amplia um pouco essa visão também dessas instituições para que elas possam, né, diminuir cada vez mais essa dependência direta do poder público, não só falo municipal, mas estadual, né, mas assim, que busque outras alternativas de recurso. Né? A Naira até citava aqui com a gente a respeito de doações que podem ser feitas através do imposto de renda, que é uma coisa que vocês hoje já atuam, né? E que é algo que ela vem também pensando aí. É impressionante, Rodrigo. O site da Confederação Nacional dos Prefeitos, ele tem uma ferramenta que, se você colocar lá o nome do município que você quer descobrir, ele, com os dados da Receita Federal, ele calcula qual o potencial do seu município de imposto de renda que poderia ser doado para o Fundo da Infância e para o Fundo do Idoso. Em Campos, nós estamos falando de 16 milhões de reais. Nós estamos falando que todo ano 8 milhões poderiam ir para o Fundo do Idoso e 8 milhões poderiam ir para o Fundo da Infância só de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas da nossa cidade, que todo ano, por falta de informação, por falta de campanha, na hora de fazer a sua declaração, tanto de lucro real das empresas quanto doação de pessoa física, poderiam destinar para o Fundo da Infância e para o Fundo do Idoso. Então você imagina o Monsenhor Severino, o Asilo do Carmo, que vivem fazendo campanha para captar, para alimentação, para tudo, se eles tivessem 8 milhões por ano para implementar essa. É disso que nós estamos falando. Se a gente tivesse mais 8 milhões para o Fundo da Infância... Posso te fazer invejazinha? Pode? 2019, é velho. Eu pesquisei rápido aqui, eu vi uma reportagem semana passada sobre essa questão de doação de imposto. É tudo cultural, né, cara? Tá tudo na cabeça do... É impressionante. Uma coisa que eu não consigo explicar e entender é quando um empresário chega para mim e fala: eu prefiro pagar a multa a colocar um jovem aprendiz. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para entender essas coisas. Claro que o jovem vai dar mais trabalho, vai ter que, né, dispensar mais atenção, mas pode sair dali um futuro empresário, um futuro sócio daquela própria empresa, enfim. 2019, 5 instituições com maiores fundos de doação dos Estados Unidos. Hardware, 40 bilhões de dólares doado pela população americana para a universidade em função dos impostos, justamente de renda. Universidade do Texas, 31 bilhões. Universidade de Yale, 30 bilhões. Stanford, 27,7 bilhões de dólares. Nesse caso, a gente precisa esclarecer para a população que esse recurso não entra para o orçamento, não é da prefeitura. Que se você é empresário que está nos ouvindo, você pessoa ele física, é repassado direto para o fundo, exatamente, é uma conta específica do Fundo da Infância, e quando você doar para o Fundo do Idoso, é do Fundo do Idoso. Mas esses isso fundos não vai para o caixa único da... Mas esses fundos não são geridos por pessoas ligadas ao poder público? Não, exatamente, como eles são fundos híbridos, eles são de gestão do próprio conselho. Então, como é que funciona, por exemplo, o Fundo da Infância? Quando o presidente é governamental, o tesoureiro é da sociedade civil.
E agora, no próximo ano, quando o presidente for da sociedade civil, o tesoureiro é governamental, de forma que essa conta só é movimentada após deliberação do plenário e com a assinatura dos dois paritariamente, do representante da sociedade civil e do representante governamental. E quem define as prioridades, Rodrigo, é o plenário do Conselho. Então vamos supor que a gente está falando aqui de redes atacadistas aqui de Campos, de grandes empresas aqui de Campos, que tem aí, dentro dos seus 3% do lucro real, vai dar 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, ele tem que ter, ele pode ter a tranquilidade e a certeza de que esses recursos vão ter transparência, vão ter facilidade na comprovação de que ele vai receber um comprovante de que ele efetivamente doou para esse fundo e de que ele vai poder acompanhar a execução desses valores na página de transparência da própria prefeitura. Então ele vai saber que o recurso dele está lá na PAI, em Guarulhos, está lá na Orquestrando a Vida, na Obra do Salvador, vai estar na PAP, vai estar no conjunto dessas entidades. E eu posso direcionar para que E aí, essa foi a mudança da lei agora recente. Nós tivemos agora no mês de novembro, no final do mês de novembro, uma lei federal sancionada. Até então, alguns municípios brasileiros trabalhavam com doações direcionadas. A lei agora autoriza isso definitivamente. Você é empresário que já colabora com a PAP, que já colabora com a APOI, né? O empresário que conhece o trabalho da Naira lá na PAP, que conhece o trabalho do João lá na Obra do Salvador, do Johnny da Orquestrando a Vida, que já conhece o trabalho dessas entidades, que confia no trabalho dessas entidades, ele pode agora direcionar parte do seu imposto de renda especificamente para uma organização. Então ele pode doar tanto para o fundo para ser dividido com todas elas, quanto ele pode doar diretamente para uma instituição, sabendo que ele vai acompanhar esse trabalho, que ele vai poder fazer. Então ele tem a chance agora de fazer essa doação dirigida, para esse trabalho dirigido. Então você tem essa possibilidade de garantir que essas fontes de captação externas, e são, Rodrigo, o que a gente cobra enquanto sociedade civil no Conselho? Nós não queremos que o governo municipal dê um passo atrás do valor que ele já deposita no Fundo da Infância. A responsabilidade do governo tem que permanecer a mesma. Sim. Mas cada doação que chega a mais é uma vaga a mais de Naira lá na PAP para atender. Algumas dessas entidades têm fila de espera com mais de 100 crianças. Exato. Então, assim, você pergunta na Obra do Salvador, você tem uma quantidade imensa de adolescentes que querem fazer o curso lá, que é preparatório para aprendizagem. Então você tem, assim, na Fundação CDL, você tem lá na Bem Faz Bem de Goitacazes, você tem mães esperando, né? Lá na margem da linha. A gente tem lista de espera que a gente não consegue atender, porque a gente está limitado à questão do financiamento. Então a gente sempre, todas elas têm lista de espera. Esses recursos que podem vir oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas via imposto de renda, eles potencializam o trabalho que já é feito, eles aumentam o número de vagas, então eles têm esse potencial para impactar diretamente essas comunidades. E é preciso que diga que essas entidades estão espalhadas em áreas das mais diversas. Nós temos entidade que está no Parque Santa Rosa, que está no Matadouro, que está lá em Goitacazes, que está em todas as áreas periféricas de Campos. Você tem a Bem Faz Bem, que tanto está em Goitacazes quanto está em Ururaí. Você tem a APAI, que tanto está aqui no Jardim Carioca quanto está no Farol. Então você tem a Naira, que está ampliando seus trabalhos agora com uma obra linda ali atrás do Trianon. Então você tem entidades que estão não só representativas do ponto de vista da importância do serviço que elas prestam, quanto representativas por estarem na periferia, por estarem nas áreas de maior vulnerabilidade. Então você tem a Meninos de Ouro, você tem várias entidades que estão espalhadas, como o nosso trabalho lá na margem da linha, que estão lá, que é uma ilha de excelência no meio de um mar de vulnerabilidade. Então você tem um trabalho de muita importância social na nossa cidade. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta antes aqui, eu não sei, mas por que você escolheu a margem da linha? Olha, eu fui escolhido para estar lá. Eu já atuava no Conselho de Direito da Criança na época da representação do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, e a Inspetoria São João Bosco, ela criou um cargo, Cláudio, de articulador social,
que é essa pessoa que representa a obra nas instâncias de políticas públicas, que faz o processo de formação, de capacitação. Então eu fui escolhido muito em função disso, que esse cargo quase que foi criado para mim, mas já existia, né, em diversas outras unidades, mas eu fui há 10 anos atrás para o Centro Juvenil São Pedro, encantado com a obra salesiana, encantado com essa visão lá do século XIX de Dom Bosco, de fazer uma opção pela juventude pobre, pelo criança e adolescente jovem pobre. Então, fazendo essa opção de vida, de dizer que a gente precisa trabalhar com a juventude, porque ela tem um potencial de mudar esse mundo, que ela tem muito potencial. Então ele sempre fez essa opção pela juventude pobre. Então, e por ter uma comunidade tão antiga quanto a da Margem da Linha, e tão invisibilizada, né? Tão pouco vista tradicionalmente pelo poder público. Então foi a chance de contribuir, Cláudio, com essas crianças ali, e com muita potência. Ao longo desses 16 anos, nós temos crianças e adolescentes que se tornaram adultas e viraram pedagogo, advogado, fizeram cursos técnicos e hoje estão trabalhando na indústria do petróleo, que estão espalhados pelo setor produtivo. Ou seja, a gente tem resultados muito importantes de pessoas de jovens que voltaram para a gente depois e disseram assim: olha, consegui fazer a prova da Escola Técnica João Marcelo Martins e o tema da redação foi um que a gente discutiu aqui no Bom Dia. Foi dizer, olha, foi muito importante o que eu aprendi na oficina, que antes era oficina de informática, que agora é robótica, porque isso foi muito importante para mim no mercado de trabalho. Então a gente recebe esse feedback, muito retorno do impacto social disso. E as famílias, então, nem se fala. São famílias que, como eu disse, de características de alta vulnerabilidade, com um número de inscrição muito alto no Bolsa Família, ou seja, que estão ali dentro daquilo que a gente chama do abaixo do limite, né, de renda, né, abaixo da linha da miséria, que são impactadas diretamente por esse projeto social lá do Centro Juvenil. Rapidamente, antes de ir para o intervalo, e aí a gente volta falando especificamente sobre a campanha, que a gente ia começar falando sobre ela, a gente não falou, mas a gente fala no segundo bloco, convidando todo mundo a participar. Né? Que você fez, né, você falou da importância do poder público manter essa colaboração, né, esse dever de estar colocando recurso no fundo, né? Mas também tem que ser uma responsabilidade de toda a sociedade. Não é porque vocês captam recursos de editais que vocês não precisam da colaboração da sociedade como um todo, porque foi o que você falou, né? O trabalho que é desenvolvido ali na Margem da Linha, ele vai refletir para toda a sociedade. Então é um compromisso de toda a sociedade também abraçar campanhas, projetos que vocês desenvolvem lá. Isso está na Constituição, Rodrigo. A responsabilidade por proteger a infância no Brasil, ela é compartilhada com a sociedade, com o Estado e com a família. Então é dever de todos. Exatamente. Isso é muito importante saber que o que diz a letra da lei é esse sentido que você está falando aí. É dever de todos nós proteger a infância. E a gente vai falar exatamente sobre isso, que é uma forma agora que as pessoas vão ter de estar colaborando com a campanha, né, que a gente vai falar já já. Mas você falou sobre esse feedback que vocês têm. Mas hoje você percebe, porque vocês chegaram lá há 14 anos, então muitas daquelas crianças ou adolescentes hoje já são adultos e continuam morando muitas vezes na Margem da Linha. Tem aquelas pessoas que saíram, como você falou, que hoje estão trabalhando fora, mas às vezes até continuam morando lá, mas também tem aquelas pessoas que hoje continuam morando lá. Já tem filhos de pessoas que foram atendidas por vocês? Como Dezenas de pessoas adultas que ainda chamam os nossos educadores de tio e de tia, mesmo já sendo pais de criança. Então, assim, que confiam no nosso trabalho, porque foram crianças e adolescentes usuários do serviço e confiam tanto que ficam esperando os filhos completar a idade para já matricular lá, para já buscar vaga lá. Então, assim, a gente já tem esse retorno muito positivo de lidar hoje e às vezes chamar a mãe para conversar e dizer para ela: ô mãezinha, você se conhece, você sabe como que funciona, então ajuda aí. Então, assim, porque já passaram por lá, já tiveram esse trabalho, então conhecem e confiam. E tem também aquelas pessoas que passaram e hoje fazem parte da equipe, também tem algum caso? Sim, nós temos colaboradores que passaram por lá e fazem parte da equipe, quanto pessoas que fazem parte da equipe moradoras da comunidade. Então nós temos colaboradores que são moradores, alguns que já passaram por lá e foram em busca de outras oportunidades também, mas nós hoje, atualmente, temos 3 colaboradores que são
residentes da comunidade que estão lá trabalhando, tanto como educadores sociais, como auxiliares de serviços gerais. Nós temos esse impacto positivo também na comunidade nesse sentido. Tá certo. Então, Claudinho, vai para o intervalo e aí você volta falando mais sobre essa campanha aí. Bora, tá de boa. Renatão é top. Se deixar, ele fica aí também. Vai entrar naquela lista também, hein? Que nada, aquela lista é mais como a lista dos que falam mais, Renato. Vou ficar tranquilo. Não, você tá bem, você tá bem. Bom, são 7h57. O Folha no Ar de hoje conversa com Renato Gonçalves, coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e também articulador social. A gente volta daqui a pouco a seguir aí ao intervalo, que tem agora, logo na abertura e na cabeça desse bloco, uma dica de ouro, aquela dica que vale, né, aí o investimento, vale muito por conta da seriedade, por conta da competência e conhecimento da equipe da Nauta XP. Sempre um assessor lá para te orientar da melhor maneira, onde investir, como e com total segurança e maior rentabilidade. Aproveite, voltamos já no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.